Na China, ocorreu um evento chocante relacionado à Federação Russa. O ex-ministro da Defesa da China, Li Shangfu, que chefiou o Ministério da Defesa da China em 2023 e anteriormente ocupou altos cargos no Conselho Militar Central e no Exército de Libertação Popular da China. E foi ele quem construiu uma cooperação militar muito estreita com os russos. No final, foi condenado à pena de morte por corrupção. Mas o mais interessante dessa história é que justamente esse ministro estava construindo a cooperação militar com a Rússia durante a invasão em grande escala dos russos selvagens à Ucrânia. Foi ele o responsável pelo apoio da China à guerra contra a Ucrânia. E a mídia chinesa já está escrevendo que depois desse caso muitos funcionários começaram a perceber um padrão. Aqueles que de alguma forma trabalharam com os russos recebem o pena máxima, e aqui vai uma novidade para vocês. Mas um general do exército chinês que viajava ativamente para a Rússia, se encontrava com Putin e negociava o desenvolvimento da cooperação militar, também foi condenado à pena de morte. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo no YouTube e eu vou ficar muito agradecido por isso. Então, o ex-ministro da Defesa da China, Li Shangfu, que chefiou o Ministério da Defesa em 2023 antes disso, ele fazia parte do Conselho Militar Central, ocupou cargos altos no Exército de Libertação Popular da China e assim por diante. Na véspera, ele foi condenado à pena de morte por corrupção. Mas os motivos da punição e a escala, aliás, vão te surpreender porque Li Shangfu não é o único. Li Shangfu, de 68 anos, que ainda era considerado protegido de Xi Jinping, foi considerado culpado de receber e oferecer subornos e condenado à pena máxima com suspensão da execução da sentença por 2 anos. O tribunal também privou Li Shangfu de todos os direitos políticos para o resto da vida e confiscou todos os seus bens pessoais. Essa é vista como a punição mais severa na China. Lembro que Li Shangfu assumiu o cargo de ministro da Defesa da China em março de 2023 e permaneceu nele por apenas 7 meses, mas o mais interessante começou no outono do mesmo ano, porque foi quando ele desapareceu da esfera pública logo após uma visita à Rússia, e depois se soube que o general estava sob investigação. O problema é que a visita à Rússia foi o catalisador dessa perseguição. Anteriormente, Li Shangfu ocupou o cargo de diretor do cosmódromo de Xichang e vice-comandante das Forças de Apoio Estratégico da China. De 2017 a 2022, ele chefiou o Departamento de Treinamento de Tropas e Suprimentos do Conselho Militar Central da China. Em 2018, ele foi o primeiro entre os altos generais militares da China, a ser sancionado pelos Estados Unidos. Sabe por quê? Por participar da compra dos caças russos, Su-35 e dos sistemas S-400, e nós ainda vamos voltar a essa história. Fontes do Financial Times familiarizadas com os dados da inteligência americana afirmaram que o processo contra Li Shangfu na China foi aberto devido a irregularidades na compra desse equipamento militar russo. Também foi condenado à pena de morte com suspensão de 2 anos por corrupção o antecessor de Li Shangfu, o general Wei Feng. Ele chefiou o Ministério da Defesa da China de 2018 a 2023. O sucessor de Li Shangfu e Wei Feng, o general Dong Jun, nomeado ministro da Defesa no final de 2023, também se tornou alvo de um caso de corrupção. Antes de ser nomeado ministro, ele foi comandante da Marinha Chinesa e, antes disso, serviu em todas as principais unidades navais da China. Como resultado, os casos desses 3 ministros de uma só vez se tornaram parte de uma ampla investigação de suborno no Exército de Libertação Popular da China, que acabou deixando o alto comando militar chinês sem liderança. Durante a purga iniciada por Xi Jinping, dos 6 membros do Conselho Militar Central da China, que é o mais alto órgão militar do Partido Comunista Chinês, apenas um permaneceu no cargo. E dos pelo menos 30 generais e almirantes que comandavam diferentes ramos das Forças Armadas, teatros de operações militares e assim por diante, restaram apenas 7. Os demais foram aposentados ou desapareceram, incluindo muitos daqueles que foram nomeados para substituí-los. No verão de 2024, Wei Feng e Li Shangfu foram expulsos do Partido Comunista da China e perderam seus postos de general. Normalmente, essas sentenças de morte com adiamento da execução são comutadas na China para a prisão perpétua sem direito a perdão.
E aqui é muito importante contar algo interessante e curioso. Li Shangfu, na sua época, tornou-se símbolo da aliança militar russo-chinesa antes mesmo de assumir o Ministério da Defesa. Sendo chefe do departamento de compras, ele supervisionou acordos-chave que fortaleceram a defesa russa. A compra dos caças Su-35 e dos sistemas S-400, por isso, ele se tornou o primeiro funcionário do mundo contra quem os Estados Unidos impuseram sanções devido aos laços com Moscou. Refiro-me ao primeiro funcionário chinês. E agora, foi exatamente nessas transações que viram corrupção. Em 2023, ao se tornar ministro, ele escolheu demonstrativamente a Rússia para sua primeira visita ao exterior. Em um encontro com Vladimir Putin, ele enfatizou que a cooperação militar entre os dois países entrou em uma nova era. A parceria deles supera qualquer aliança militar tradicional. Agora ele enfrenta a pena de morte. As atividades de Wei Feng e Li Shangfu forneceram uma tábua de salvação para o complexo militar industrial russo após o início da guerra em grande escala contra a Ucrânia. Foi sob a supervisão deles que a China se tornou o principal fornecedor de componentes críticos. Cerca de 90% de toda a microeletrônica que a Rússia usa para fabricar mísseis de cruzeiro e tanques vem da China. Foram exatamente esses dois generais que fizeram com que a China respondesse por cerca de 70% das importações de máquinas-ferramenta necessárias para a produção de armas russas. Sob Li Shangfu, as exportações chinesas de caminhões pesados e equipamentos especiais cresceram muito. Isso permitiu que o exército russo resolvesse problemas logísticos na linha de frente quando as ferrovias foram atacadas. Além disso, ambos os ministros coordenaram o trabalho conjunto dos sistemas. GLONASS e BeiDou, os sistemas russo e chinês, o que ajuda no posicionamento preciso e no reconhecimento. Além disso, foram registradas transmissões de imagens de satélite em alta resolução que poderiam ser usadas para realizar ataques contra a Ucrânia. Portanto, pode-se dizer que Wei Feng lançou a base da confiança entre a Rússia e a China, enquanto Li Shangfu construiu um sistema complexo de fornecimento que, na prática, transformou a China na retaguarda industrial da Rússia. E agora, ambos foram condenados à pena de morte. Vou deixar reticências aqui. Compartilhe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito grato por isso. Você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Escolha qualquer um que seja conveniente para você, ficarei grato pelo seu apoio, ou acesse pelo código QR na sua tela. Essa é a maneira mais simples de apoiar o trabalho deste canal. E inscreva-se no meu canal do Telegram PXI News, o link também está na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se, tchau a todos.